Você clicou nesse título onde estava escrito curso de MSA e é isso mesmo. Nós vamos aprender o MSA e já vou explicar todo o que ele significa, tudo mais no vídeo a seguir. O substituto do antigo MTS, que era também o substituto do Bona. Eu não tenho aqui o exemplar do Bona, eu particularmente aprendi no Bona. Me chamo Júlio Alfonso, sou clarinetista pela misericórdia de Deus na Congregação Cristã no Brasil há 22 anos. Eu me oficializei no ano de 2002, então já está caminhando para 22 anos que Deus fez esta obra na minha vida. E estou muito feliz de estar compartilhando junto com vocês este curso do MSA, que vai ser um curso completo. O MSA é um método de aprendizagem completo que veio e bem mais simplificado do que o MTS. Nós vamos ver tudo isso na prática aqui. Vamos começar. O que é MSA? E aqui nós já temos, aqui na lousa, eu trouxe aqui uma lousa digital para que possamos acompanhar as aulas. MSA é o método simplificado de aprendizagem musical. Reparem, método simplificado de aprendizagem musical. Antes nós tínhamos, como eu falei aqui, nós tínhamos o MTS, que era Método de Teoria e Solfejo. Era um pouco diferente, também distribuído pela Congregação Cristã no Brasil. E agora nós temos o MSA, que é este aqui, deixa eu mostrar para vocês. MSA, que é este aqui, ó, que significa, que já está na capa, Método Simplificado de Aprendizagem Musical. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, ó, onde está aqui um QR Code. Vou apontar aqui para a câmera, tem um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, aqui já fala com o QR Code para acessar os vídeos interativos. Então você já consegue acessar uns vídeos interativos que tem dele próprio também falando na internet. Mas aqui eu vou te explicar tudo mais simplificado para você que está pegando este aqui na primeira vez. Você vai ver aqui como é que estamos fazendo esta aula ser assim bem dinâmica. Você vai aprender desde o início de uma forma bem simplificada para que você não possa, ter dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário a dúvida que você tenha e nós vamos esclarecendo. Então temos aqui o que é MSA. MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical. E aqui nós temos um parênteses, digamos assim, aqui embaixo, que eu vou até aumentar aqui um pouco. E ele fala assim: este material é para uso exclusivo das igrejas da Congregação Cristã no Brasil e das que em outros países estejam ligadas à mesma fé e doutrina. Então, este aqui é um material universal. Falamos universal por conta de que a Congregação Cristã não existe só no Brasil. Ela existe em inúmeros países, agora não vou lembrar quantos países, mas existe em muitos países. E em todos os países é adotado este tipo de ensino que é o MSA. Então, por isso, esse aprendizado é para uso exclusivo das igrejas da Congregação Cristã no Brasil. Pode ser que tenha alguém que é músico, que estuda outro tipo de teoria, você deve ter, às vezes, até mais conhecimento, mas isso aqui é voltado para a nossa igreja, conforme a nossa doutrina e a nossa fé. Muito bem, vimos aqui então essa primeira parte, que é o MSA. Você já aprendeu agora o que é MSA, que é Método Simplificado de Aprendizagem Musical. Método simplificado, um método mais simples que a gente vai ver a seguir neste curso. E o que a gente vai aprender aqui? O MSA, ele se divide em 16 fases. Nós temos aqui 16 fases do MSA e cada fase se divide em 6 partes. Ou seja, a fase 1, neste caso, se divide em 6 partes. Não é que cada fase se divida em 6 partes. Algumas vai se dividir em menos partes, outras em mais partes. Mas neste caso, nós temos aqui a fase 1, ela vai se dividir em 6 partes, que são música e som, que é o início, o 1.1, né, da fase 1. Fase 1.1, música e som. Fase 2, elementos da música. Fase 3, propriedade do som, propriedades, pode ser aqui propriedades, né? Propriedades do som. E a fase 4, notas musicais, temos aqui notas musicais. A fase 5, pentagrama ou pauta musical. E a fase 6, claves. Isto aqui vai ser a primeira fase que nós vamos aprender. E neste vídeo, a gente vai abordar a fase 1.1 e a fase 1.2. Vamos ver de forma bem simplificada e eu vou explicar passo a passo aqui para vocês, para nós, né? Passo a passo como que é
a fase 1, que é música e som, e a fase 2, a fase 1.2, que é elementos da música. Estou olhando aqui para o meu computador. Então, já peço para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos de seus amigos, de WhatsApp, que têm desejo de aprender a música, mesmo que vá para uma aula do GEM. Aqui vai ter também um material de apoio, sempre que você precisar, você pode voltar e assistir, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldades de ler e compreender, e aqui a gente vai estar sempre explicando. Agora nós já vamos entrar aqui na fase 1, que é música e som, e vamos ver primeiramente o que é música. Vamos ver aqui então o que é música. Como eu falei, na fase 1 a gente vai ver 1.1 e 1.2 neste vídeo, depois vamos continuar os outros. E agora nós temos aqui o que é música. Eu lembro que no Bona a gente aprendia que a música era a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Aí, no método 2, no segundo método que veio para nós aprendermos, que foi o MTS, ele veio como a arte dos sons e ficou assim muito vago, né? Porque a arte dos sons você pode, por exemplo, bater um metal no outro e fazer uma arte de som ali, se tornaria uma música, o que casualmente para as músicas sacras talvez não se encaixasse. E então a gente viu aqui agora então o que é a música e vemos certinho aqui que ela é a arte. Eu vou ler aqui porque eu não copiei essa parte e vocês podem ler junto. Então ela vai estar aqui na página 9. Se vocês abrirem na página 9, vai estar aqui que dentro do nosso contexto de música sacra destinadas a louvores e súplicas a Deus, definimos música como, e aí agora nós temos aqui, a arte de expressar sentimentos. Isso dentro do nosso contexto de música sacra destinada a louvores e súplicas a Deus. Então, a gente considerando o nosso contexto de música sacra, sacro quer dizer santa, né? Algo sagrado, né? É música sagrada neste caso, destinada para unicamente louvar e suplicar a Deus, está escrito aqui. Então, dentro desse contexto que a gente define a música, ou seja, para a nossa orquestra, para a igreja, a gente define a música como expressar sentimentos por meio de sons coordenados. Então, a arte de expressar, a gente vai expressar um sentimento através dos sons coordenados, que quer dizer os sons ali assim, juntados, os sons combinados, vamos dizer, né? Produzidos por voz ou instrumento musical. Então, tanto no canto quanto no instrumento musical. Voz seria o som do instrumento, né? Mas também a gente canta, então é como se fosse um coral também. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Então, isso seria a música. Então, anote aí, aprenda. Você não precisa decorar isso aqui, mas aprenda que a música para o músico da congregação cristã no Brasil e em qualquer país, ele tem que levar em conta de que ele está tocando para expressar o sentimento de sons coordenados para aquele momento sagrado de louvor e súplica a Deus. Então você está tocando na igreja não para se aparecer, não para ser melhor que o outro, não para se apresentar, mas para expressar um sentimento de súplica. Súplica é fazer petição, tipo: ah, Senhor, eu necessito que o Senhor apareça na minha vida, eu preciso que Deus opere no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, nesse sentido de suplicar benção, suplicar cura, suplicar libertação, suplicar inclusive dons espirituais, neste caso a gente vamos usar este sentimento para aprender a música na congregação cristã no Brasil e o que aqui temos definido a música. Se não ficou claro ou se ficou às vezes alguma parte que você não entendeu, digite aí no comentário, pergunte que a gente responde. E também se você tem algo para acrescentar também, digite no comentário alguma crítica, alguma forma também de dar esta continuidade nesse ensino. Então nós vimos aqui 1.1, que é neste caso música, e agora nós vamos ver as outras partes. Tem bastante partes, então recomendo que você fique até o final deste vídeo, porque a gente ainda vai ver sobre instrumentos. E antes da gente ir para a próxima página aqui deste vídeo que estamos fazendo, eu queria passar para vocês aqui algo muito importante que está aqui no MSA. Recomendo que você compre um MSA em qualquer, acho que em qualquer congregação você consegue achar.
nas congregações vendem, né, o MSA, então acredito que vocês consigam encontrar sim. E deixa eu ver aqui uma parte que eu queria passar antes da gente começar. Quando você comprar o seu MSA, você vai entrar na página 7, depois dos índices, e vai estar escrito assim: instruções de utilização. Para melhor aproveitamento deste método, seguem algumas instruções aos candidatos, que são... Aqui acho que tem... Deixa eu ver quantas instruções. Tem 8 instruções. Eu vou passar ponto a ponto elas, porque é interessante que a gente aprenda esses ponto a ponto. Então, fala aqui, primeiramente, é o primeiro ponto, né, das instruções de utilização. Fala assim: recomenda-se adquirir o seu instrumento somente após consultar tanto o manual de orientação orquestral quanto o seu encarregado local ou regional. Este lhe informará a lista dos instrumentos com vagas disponíveis para a adequação e o equilíbrio da orquestra e que sejam adequados para o porte físico do candidato, de modo que o candidato deve escolher o instrumento apenas dentre essas possibilidades. O que quer dizer aqui? Que a gente, quem está estudando, o candidato, ele tem que, se recomenda a ele consultar tanto o Manual de Orientação Orquestral, que é o MOO, a gente vai ver sobre isso. E aqui embaixo também, quando você tiver seu MSA, tem um QR Code aqui que você consegue entrar, aqui embaixo, aqui, tá vendo? Você consegue entrar lá e ver a orientação, né, a recomendação do MOO, que quer dizer manual do que mesmo? Orientação orquestral. Olha como eu estou bem também, né? Então, assim, o que quer dizer? O encarregado regional, o encarregado local, ele vai informar qual instrumento está sendo necessitado dentro da orquestra da sua comum e ele vai te orientar qual instrumento você deva comprar de acordo também à sua necessidade, ao seu porte físico. Por exemplo, existem instrumentos que talvez você não consiga executá-lo devido a ter talvez algum problema, né, algo assim que te impeça de executar esse instrumento. Então você terá que se adequar às possibilidades e somente podendo escolher dentro das possibilidades que o seu encarregado te orientar, não o que você queira. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou começar a estudar e eu quero tocar violino e pronto. Não, você tem que esperar o seu encarregado te orientar e aí você compra o violino que tem necessidade na igreja. Obviamente que existem igrejas que têm pouquíssimos músicos e acredito que então é mais livre essa parte, né? Vai depender também da necessidade. E aí fala ainda aqui, na parte 2, escolher um instrumento apenas dentre os listados no MOO. Isso é muito importante, apenas os que são do manual de orientação orquestral, né? Então, só escolher o que está lá dentro, que é permitido tocar na igreja, na nossa igreja nesse caso. E fala assim, características e especificações. Agora o 3 fala, recomenda-se iniciar este método juntamente com o estudo do instrumento. Porém, caso o candidato ainda não tenha instrumento, poderá iniciar seus estudos musicais apenas com este método. Então, o recomendado é já ter o instrumento, né? E começar junto com este método, mas também você pode iniciar sem o seu instrumento, o que está dizendo aqui. E aí as outras partes vocês leem para a gente continuar aqui a nossa aula, né? Vamos continuar, senão a gente vai ficar muito tempo perdendo só nessa parte. A gente viu o que é música, agora vamos ver o que é som. Som é tudo que ouvimos. O som é formado pela propagação de ondas no ar ao serem captadas por nossos ouvidos. Então o som é formado pela propagação de ondas no ar, ao serem captadas pelos nossos ouvidos. Então, teoricamente, o som, eles são somente ondas que são propagadas pelo ar. São ondas que o nosso ouvido converte em barulho em som. A gente, então, consegue ouvir esse barulho porque essas ondas batem no nosso tímpano, algo assim, e faz com que seja produzido um som. Teoricamente, o som só são ondas. Então, só são ondas que é propagada pelo ar e que a gente consegue captar pelos nossos ouvidos e torná-la em som, digamos assim. É a parte já mais complicada, a gente não vai se aprofundar muito nisso. Então, vimos o que é música e o que é som. Já vimos essas duas partes e agora a gente vai ver mais coisas aqui. Se você estiver gostando, deixe o seu like, o seu comentário e nos apoie neste canal para que possamos fazer mais e mais vídeos nesse estilo para te ajudar. Eu quero também dizer que eu sou clarinetista e se você precisar de qualquer ajuda enquanto a clarinete, pode entrar em contato aqui nos comentários que eu mando o contato. Também vou criar um grupo para a gente se agregar dentro deste método, tá bom? Vamos ver então o que mais temos aqui. Ainda continuando sobre o som aqui, a gente vai ver então
A continuidade do som. Nós já vimos que o som é tudo o que ouvimos, que são ondas propagadas pelo ar e ao serem captadas pelo nosso ouvido, produz o som, algo assim. E agora nós vamos ver aqui sobre o som na nossa orquestra. Então, estamos aqui e vamos ler esta parte também. E fala assim: os sons são produzidos em nossas orquestras em razão do nosso contexto. São realizados pelos instrumentos musicais listados na página 9 no Manual de Orientação Orquestral MOO, que eu falei para vocês. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui eu vou apontar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui na câmera principal. Vou apontar aqui. Tem um QR Code aqui embaixo aqui que vocês conseguem ver. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code pequenininho aqui, ó, ele vai te dar a condição de você abrir essa lista na internet. Lá você vai ter tudo sobre a Manual de Orientação Musical. E lá está tudo que você pode escolher e o que você deve aprender sobre a música. A gente não vai falar sobre isso agora, vamos falar mais para frente. E então, o que quer dizer aqui? Os sons produzidos em nossas orquestras, em razão do contexto, são realizados pelos instrumentos musicais, listado na página 9, no Manual de Orientação Orquestral. Então, ele falou aqui que os sons são produzidos em nossas orquestras em razão do nosso contexto. Então, assim, os sons produzidos na nossa orquestra são em razão do nosso contexto. A gente tem um contexto para esse som que já foi explicado lá no início, que é a música para nós, que são as músicas sacras para louvar e suplicar a Deus. E aí, dentro do manual de orientação, a gente tem aqui o que é os nossos instrumentos. Quais grupos de instrumentos nós temos? Temos os teclados. O teclado nosso na congregação é apenas o órgão eletrônico. Órgão eletrônico, então, neste caso, é teclado. Órgão eletrônico, teclado. E aí temos as cordas. Nas cordas cabe violino, viola e violoncelo. Muitos falam cello, violino, viola e violoncelo. E aqui temos as madeiras. E por incrível que pareça, eu não sabia também disso, reparem qual que nós temos na primeira parte das madeiras. Flauta transversal. Quero que vocês fixem-se aqui. Flauta transversal é um instrumento de metal, feito de metal, porém ele é considerado madeira, está no grupo de madeiras. Aí temos oboé, temos tudo isso aqui que vocês podem ir lendo. Oboé, d'amore, corno inglês, eu acho que é assim o nome, fagote, clarinete em si bemol, clarinete alto em mi bemol, clarinete baixo em si bemol, saxofone soprano, si bemol, saxofone alto, mi bemol, saxofone tenor em si bemol, saxofone barítono em mi bemol. A minha clarinete, por exemplo, ela é em si bemol. Então, eu toco a clarinete em si bemol. E aí temos o último, que são os metais. Então, em metais nós temos trompete em dó ou si bemol, o cornet em si, acho que é cornet, não sei como pronuncia isso aqui, em si bemol. Esse instrumento aqui eu não conheço, que acho que é flugelhorn, sei lá o nome disso aqui, não sei como se pronuncia. Se alguém souber, deixem nos comentários como se pronuncia. Temos a trompa, trombone em si bemol, trombonito em si bemol, barítono em si bemol, eufônio em si bemol e tuba. Todos esses cabem dentro de metal. Então, o barítono em si bemol também é metais. E neste caso, a flauta, que é feita de metal, a flauta transversal, ela cabe em madeira. Por quê? Reparem, por exemplo, o violino é feito de madeira. Deveria caber em madeira, mas por ele ter cordas, ele cabe dentro de cordas. Olha que interessante, né? Porque são as cordas que produzem o som. Então é isso aqui. E agora nós vimos então aqui todos os tipos de instrumentos que são tocados, permitidos na congregação cristã no Brasil. E dentre desses instrumentos, dependendo do seu lugar, eu falo dependendo porque existem, por exemplo, congregações que têm 3 músicos. Então, quanto mais músicos entrarem, vai ser melhor, né? Para essa parte de escolha de instrumento. E às vezes o músico tem um sonho de tocar, por exemplo, um tuba. Se na igreja não tiver tuba, é lógico que vão colocar ele para tocar tuba. Mas, por exemplo, igual na minha comum, tem 5, 6 tubas, eu acho que não tem necessidade de tuba. Clarinete tem 3, 4, acho que precisa mais clarinete. Então assim vai. Não tem, por exemplo, oboé, sabe? Essas coisas assim. Então acho que dentro disso é importante ter a escolha. Vamos continuando aqui a fase 2. Agora nós vamos ver a fase 2. A fase 1.2, né? Fase 1.2, e temos aqui
Elementos da música. Na fase 1.2 nós temos elementos da música. E os elementos das músicas mais importantes, ou seja, os elementos mais importantes da música são melodia, harmonia e ritmo. Tudo isso aqui está escrito no seu MSA. Eu apenas copiei aqui para questão de didática. Então nós vamos aprender o que é melodia, harmonia e ritmo. Os elementos da música, neste caso a fase 1.2, são melodia, harmonia e ritmo. Nós vamos aprender essas três definições de melodia, de harmonia e de ritmo e vamos encerrar o vídeo hoje. E na próxima aula vamos continuar com mais dois, que deixa eu ver aqui na fase 2 aqui, ó. E vamos ver então a fase 3, que é propriedades do som e notas musicais, na próxima aula, tá? Então hoje nós vamos ver a fase 1.2 e 1.1. E na próxima aula a gente vai ver então, neste caso, a fase 2 e a fase 1.3 e 1.4 neste caso. Então nós vimos aqui os elementos da música e vamos ver o que significa cada um desses elementos da música, que é melodia, harmonia e ritmo. Cada um deles a sua definição. Então vamos lá. Temos aqui melodia. O que é, neste caso, melodia? O que é melodia? Melodia é a produção ordenada de sons sucessivos. Produção ordenada de som sucessivo. Então, quando a gente tem ali uma escrita de uma música, por exemplo, as notas musicais formando ali uma música são produção de notas ordenadas para fazer um som que é sucessivo, quer dizer constante, que tipo assim, ele começa e dá continuidade, é sucessivo. Então, produção ordenada de som sucessivo. Nos hinos, esse aqui é importante, hein? Nos hinos, cada um das vozes, que é soprano, contralto, tenor e baixo, nos nossos hinos nós só temos 4 vozes, que é soprano, contralto, tenor e baixo. Cada uma dessas vozes é uma melodia quando considerada individualmente. O que quer dizer isso? Vou ler tudo aqui e já vou explicar. A voz do baixo, por exemplo, é considerada individual. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica e deve ser entoada como tal. A minha clarinete estava caindo aqui, eu peguei ela no ar. Então aqui, a voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica e deve ser entoada como tal. O que a gente aprendeu aqui neste caso? Que a melodia, ela nada mais é uma voz cantada. Uma voz tocada, uma voz cantada, que dá o som. Então, a melodia são produção ordenada de sons sucessivos. Dentro da nossa orquestra na congregação, a gente tem soprano, que é a parte do canto, né? Que seria a melodia em si da música, né? E aí temos contralto, tenor e baixo, que combinados os três juntos formam o acompanhamento. São a segunda voz, terceira e o baixo, né? Acho que é assim, é o tenor e o baixo. Não sei explicar muito bem, vou estudar mais para trazer mais explicação sobre isso. Mas pelo básico seria isso, no modo mais simples de se dizer. Temos a primeira voz, segunda voz, soprano e contralto. Aí temos o tenor e baixo, que eu acho que seria a terceira e quarta voz dentro de um ordenamento musical. E aqui fala que a melodia, por exemplo, se eu tocar só contralto, né? Contralto e não contrato. Contralto, então ele é também uma melodia, se eu tocar somente o contralto. Por exemplo, o encarregado está no ensaio e fala assim, ó, vamos tocar só o contralto agora. É uma melodia. Vamos tocar só o baixo. É uma melodia. Vamos tocar só o tenor. É uma melodia. E o soprano também é uma melodia. Então, neste caso, a melodia é isso. Ela é a produção ordenada de sons sucessivos. Então, agora vocês já aprenderam o que é melodia. Então, por exemplo, se o encarregado falar, vamos tocar a melodia do contralto, vocês já sabem que vai tocar só o contralto. Não vai tocar nem tenor, nem soprano e nem baixo. Se falar, vamos tocar a melodia do tenor, vai tocar somente tenor. Não vai tocar nem baixo, nem contralto e nem soprano. Falar assim, vamos tocar a melodia do baixo. Nossa, mas melodia do baixo? Sim, a melodia do baixo, então seria somente o baixo. Não vai ter nem tenor, nem contralto e nem soprano. E também serve para o soprano. Quando tocar só a melodia do soprano, então vai sair contralto, tenor e baixo. E assim por diante. Então aqui ainda reforça aqui no final ainda reforça. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica e deve ser entoada como tal. O que isso quer dizer? Às vezes o baixo é só contraponto. Por exemplo, a gente tem lá, começa o hino, eu necessito chegar. Aí, tipo, bem ali que começa o baixo e ele para. Bom, tipo assim, vamos colocar uma suposição, né? Então, ele também faz parte dessa melodia, ele vai tocar exatamente como está escrito. Muito bem, a gente vai avançar aqui então para a segunda parte, que é a harmonia. Harmonia
Harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes emitidos de modo simultâneo. Nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo. Diferentemente da melodia, então a harmonia é a produção ordenada de vários sons. Na melodia é a produção ordenada de sons sucessivos. Aqui já é de vários sons diferentes, emitidos de modo simultâneo. Quer dizer, é vários sons tocando ao mesmo tempo. Simultâneo, que é emitido de modo simultâneo, é emitido ao mesmo tempo, cada um tocando ao mesmo tempo. Então, assim, toca o tenor, o contralto, o baixo, o soprano. E fala que nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo. Então, se tocar só soprano e contralto, já forma uma harmonia. Olha só que interessante. Se tocar somente soprano e contralto, já forma uma harmonia. Então, aprendemos aqui que harmonias são produção ordenada de vários sons diferentes emitidos de modo simultâneo. Quer dizer, a produção numa ordem a produção ordenada, né? A produção com ordem de vários sons diferentes. Por exemplo, eu vou tocar mi num instrumento, vou tocar dó em outro instrumento, vou tocar sol em outro instrumento e vou tocar dó de novo no outro instrumento. São vários sons diferentes ao mesmo tempo, né? Que fala dó, mi, sol, dó, né? Dó, mi, sol, dó. Então eu posso fazer dó num instrumento, mi em outro, sol em outro e dó em outro instrumento. Vai formar uma harmonia, que neste caso seria um acorde. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Vamos então continuar aqui para o fim da nossa aula de hoje, que é falar sobre ritmo. E então, o que é ritmo? Ritmo é a disposição ordenada de sons no tempo. Disposição ordenada de sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silenciosos. Combinando sons curtos, longos e silenciosos. Então, quer dizer o quê? É a disposição ordenada de sons no tempo. Então, o ritmo nada mais é tipo assim, tocar numa ordem dentro de um tempo determinado. Isso é um ritmo, combinando sons curtos, longos e silenciosos. Então, a gente vai combinar, por exemplo, um som mais curto com um som mais rápido. Por exemplo, tem um hino que ele tem um ritmo bem legal, que é aquele hino lá. Aí quando chega no coro, reparem que ele teve um som curto, um som mais tipo assim longo, e quando tem também som silencioso, que é a pausa neste caso, né? Então são esses as aulas que nós aprendemos hoje. Hoje também foi o meu primeiro dia de lecionar esta parte do MSA. Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. A gente aprendeu várias coisas muito importantes aqui para quem está começando na música, para quem está começando o seu aprendizado musical para tocar na igreja, que é um sonho de muitas pessoas. O meu sonho era tocar na igreja. Eu andava 12 quilômetros a pé, estudava o Bona, e o Senhor me abençoou. Fazem já 22 anos que eu estou tocando na orquestra e o Senhor me abençoou grandemente. Sou muito feliz por ter tocado até hoje, estar de pé na presença de Deus, cumprindo com o ministério, porque na Congregação Cristã no Brasil a música também é um ministério da parte musical. Então tem que honrar, tem que respeitar, tem que obedecer à doutrina para poder ser um músico também da Congregação Cristã no Brasil ou em qualquer outro país. E nós aprendemos hoje então o MSA, fase 1, 1.1 e 1.2. E na próxima aula a gente vai aprender a fase 1.3 e 1.4. E para encerrar, eu vou aqui tocar a escala da clarinete. Para quem quer aprender clarinete, esse canal também vai te ajudar. Você pode mandar os seus comentários. E para encerrar, vamos encerrar com a escala da clarinete, que é... É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente você
Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E para você que muitas vezes está aí e acha que é dificuldade aprender a tocar a música, já não tem mais idade para isso, todos os dias é um novo dia de começar, é um novo dia de aproveitar e buscar de Deus, orar ao Senhor. Esses dias ainda eu fui na igreja, o Senhor mandou a palavra assim, que existem castas que só saem com oração e jejum, e existem coisas também que nós conseguimos de Deus com oração e jejum. Então faça, se você tem desejo, não deixe passar esse desejo, principalmente de servir a Deus. Que boa coisa é ter desejo de fazer a vontade de Deus e servir a Deus. Fiquem com Deus, ore a Deus por nós, para que o Senhor possa nos iluminar, mas o intuito do vídeo é simplesmente ajudar quem quer aprender a música e assim nós vamos ser felizes na presença de Deus e um dia quero tocar junto com vocês para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, a paz de Deus a todos.